Olá, pessoal. A gente vai apresentar aqui uma análise de demanda interna por bens industriais, né, de uma carta aí do IPEA. E ela fala principalmente do quarto trimestre de 2021, especificamente outubro. Composição do grupo, né? A gente tem a Ana, o Arthur Vilaça, a Camila Caldeira, a Carolina Almeida, Gabriel Farias, Gustavo Macedo, eu, o Vitor Arnaud e o Henrique está aqui comigo. Começando aqui, eu quero passar dois conceitos antes da gente entrar no que a carta fala mesmo. O primeiro é o conceito de bens industriais. Então, os bens industriais, eles basicamente são bens que são destinados à produção de outros bens. Eles são também conhecidos como bens intermediários e, né, eles podem ter uso industrial e comercial. Algumas características desses bens industriais, né, ao contrário dos bens de consumo, é que o poder de compra ele é racional, ou seja, a gente não tem consumidores emocionais, né, são indústrias que compram de forma racional esses bens. A gente tem linhas de produto um pouco mais complexas, então, quando a gente fala ali de maquinário, né, até, por vezes exige um conhecimento mais técnico desse tipo de bem, então ele é mais complexo. Possuem um maior valor de compra, né, pelo fato também de serem grandes indústrias que compram, né, geralmente, e o alto nível de investimento do ponto de vista que as compras também elas são feitas em grandes volumes, né, geralmente. Então, a gente tem algumas características aí. Elas não são fixas para todos os bens industriais, mas são características gerais. Como alguns exemplos que a gente pode dar, a gente tem equipamentos, né, que são usados na indústria, acessórios também, a gente tem materiais ali para manutenção e o conserto de equipamentos, ferramentas, enfim. Esses aí podem ser tidos como bens industriais. E um outro conceito que eu quero passar é o próprio indicador do IPEA, né, que a gente vai falar hoje, que é o consumo aparente de bens industriais. Então, o que ele é? Ele é um indicador proxy, ou seja, um indicador aproximado para tentar medir qual que é a demanda por bens industriais. E o cálculo dele, né, é dividido por uma soma de duas parcelas. Então, a gente tem a produção industrial doméstica, e aí voltado para o próprio consumo doméstico, né, ou seja, se exclui a produção industrial brasileira que vai ser exportada, né, a gente só pega a produção brasileira que vai ser utilizada aqui, e também importações, né, de bens industriais. Então, é a soma dessas duas parcelas. Esse indicador ele é utilizado como um termômetro, né, para medir aí essa demanda de bens industriais, e ele é muito importante para a gestão da produção. As indústrias vão acompanhar esse indicador para que não haja uma superprodução, uma subprodução, e ajuda na formulação de estratégias de preço também. Dando um exemplo de como é que esse indicador pode ser utilizado na prática, vão perceber que uma indústria ela percebeu uma tendência de alta, né, na demanda pelos seus bens, então ela planeja a sua produção para suprir essa demanda, né, essa demanda esperada. E ela planeja, né, pode ser de forma a contratar mais funcionários, a comprar mais insumos, a comprar equipamentos, né, para conseguir suprir uma demanda maior. E dessa forma, né, com bom planejamento, ela reduz ali alguns riscos de perder competitividade, né, perder a parcela do mercado, de perder uma lucratividade. Então, como é que ela perde lucratividade? Né? Ela perde o momento de comprar os insumos dela, por exemplo, na hora que ela vai comprar, o custo já está muito alto. Então, é bem importante para as indústrias esses indicadores aí de consumo aparente. Pode passar, Henrique. Então, a gente vai apresentar aqui a carta de conjuntura do IPEA, que é uma carta trimestral que apresenta aí algum desses valores aí do desempenho do brasileiro, né? Pode passar, Henrique. Então, começando ali, vamos fazer um comparativo ali do que foi a produção e do que foi a demanda por esses bens, né? Então, a gente pode perceber que em outubro a gente teve uma queda de 0,6% na produção industrial, e quando a gente olha, né, do consumo aparente, a gente vê que o consumo de bens nacionais, né, produzidos no Brasil decresceu até uma velocidade maior, e quando a gente olha para os bens importados, eles não só não decresceram, mas cresceram mais ainda. Então a gente vê uma dependência maior aí de produtos importados, né? E quando a gente olha o cenário do trimestre, é similar, né? A gente teve um decrescimento de 2,4%, o decrescimento de bens nacionais foi bem maior, foi o dobro, foi 4,2%, mas quando a gente olha para bens importados, o decrescimento foi menor do que o decrescimento da produção, ou seja, né, a gente importou um pouco mais. Pode passar, Henrique. Então, eu trouxe um gráfico aqui também para a gente entender como é que a demanda demanda por bens industriais e a produção industrial, elas se afetam. A gente vê que, na média, elas caminham bem juntos aí, né? Quando uma decresce, a outra decresce junto, quando uma cresce, a tendência do outro crescer. A gente percebe ali que tem uma vala bem grande, né, em 2020. Esse indicador não é mês a mês, é um indicador acumulado de 12 meses. Então, a gente vê que no final de 2020 ele já começa a mostrar ali o cenário ali
do que foi a pandemia, né? E a gente começa a perceber ali em 2021 um crescimento, né? Já excluindo aquele cenário da pandemia. Então, uma reaceleração aí tanto da produção industrial quanto da demanda, né, por bens industriais. Vou passar, Henrique. Falando um pouquinho sobre a indústria em geral, a gente percebe que a indústria de transformação ela se manteve basicamente constante em outubro. Foi uma pequena queda ali, mas bem pequena. Já a extrativa mineral teve uma queda de 21%. Mas dá para a gente perceber que essa queda provavelmente foi uma compensação por um setembro que foi muito forte, né, que foi um aumento de 13%. Mas no trimestre a gente tem um cenário ali de queda, né, de desaceleração. Então a indústria de transformação decresceu aproximadamente 3%, e a extrativa mineral dobro, né, decresceu 6%. Pode passar o slide, Henrique. Estão falando ali de grandes categorias econômicas, né, das indústrias que estão consumindo esses bens industriais. A gente percebe que em outubro, basicamente, todas tiveram decrescimento, com exceção de bens de capital. E bens de capital são indústrias que produzem, por exemplo, máquinas, né? Então, a gente viu que essa aí teve um crescimento de 1,1%. E o principal decrescimento negativo ali foi o bem de consumo duráveis, né? Bens de consumo duráveis são carros, equipamentos domésticos, coisas do tipo. Pode passar para a gente, Henrique. Legal. E aí eu trouxe alguns gráficos aqui para a gente tentar entender esse cenário aí para diferentes setores, né, da economia. Quando a gente olha a variação de outubro, né, outubro versus o mês anterior, a gente vê que o cenário principal aí realmente é de decrescimento, é de desaceleração. A gente só tem 4 de 22 setores que apresentaram crescimento. O principal ali foi de petróleo e derivados. E a gente falando, é claro, de demanda por bens industriais. Quando a gente olha a comparação de outubro contra outubro do período anterior, aí o cenário é um pouco neutro, né? Tem alguns crescendo, alguns decrescendo, mas principalmente ainda houve um decrescimento mesmo. E aí com 8 dos 22 setores apenas em crescimento. Pode passar, Henrique. Olhando para a variação acumulada, e aí a gente pode olhar tanto acumulado no ano de 2021 ou a variação de 2 meses, a gente vê que realmente teve uma reaceleração da economia, né? A pandemia em 2020 desacelerou bastante a demanda por bens industriais, então no ano de 2021 a gente viu uma reaceleração ali recuperando, né? Não necessariamente é um crescimento real dessa demanda, mas uma recuperação da queda originada pela pandemia. E aí a gente tem alguns setores ali, os principais, né? Metalurgia, veículos, máquinas e equipamentos, que apresentam aí uma recuperação boa, né? Uma recuperação forte. Pode passar, Henrique. Manda bala aí. E aí, pessoal, bom dia. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a mudança na metodologia que teve no sistema, né? Antigamente existia o sistema Repreto, que funcionava da seguinte forma, né? No âmbito do regime aduaneiro Repreto, os bens destinados ao setor de exploração e prospecção de petróleo e gás natural, eles passaram a ser desonerados de uma carga tributária federal que havia. Porém, para ter direito ao benefício, as máquinas e os equipamentos a serem adquiridos, eles não poderiam ser incorporados ao estoque de capital do país de forma definitiva. Então, então sendo assim, né, os seus ingressos no país eles eram contabilizados com base numa modalidade denominada de missão temporária, né? Além disso, criou-se um procedimento em que bens fabricados internamente eram vendidos ao exterior para logo em seguida reingressarem ao país. Como efetivamente não ocorria, né, a saída física desses bens do território nacional, tais operações passaram a ser chamadas de exportações fictícias. Então, com a mudança do sistema, né, Repreto para o Repreto Speed, o que aconteceu, né? As regras elas passaram a incluir no regime especial de importação aqueles bens cuja permanência no país é definitiva. Então, o principal ponto do regime Repreto Speed é que passou a incluir no regime especial de importação cujos bens de importação, bens cuja permanência no país é definitiva. E como principal consequência, houve a retirada das estatísticas daqueles bens cuja origem tinha sido o Brasil, corrigindo dessa forma as distorções associadas a essa prática, ou seja, retirada da estatística de bens cuja origem tinha sido no Brasil. Então, de uma forma prática, né, a gente explicando o que era o sistema Repetro, ele era um sistema em que os países eles faziam as exportações de uma forma fictícia dos bens, só que os bens eles não saíam do país, eles continuavam no país. Então, com isso, a gente tinha uma representatividade, digamos, fictícia desses bens muito mais altas, né? E com o sistema Repreto Speed, a gente vê realmente aqueles bens que continuam no país e aqueles que realmente foram exportados de uma forma real, digamos.
Esses gráficos eles representam essas variações entre a antiga metodologia e a nova metodologia. A gente pode perceber que em 2018 aí, o cálculo pela metodologia antiga ele representava aí importações de bens de capital, um volume de 68, com a nova metodologia já caiu para 36, e um volume de exportações de bens de capital para 2019 e 2020 da mesma forma. Então a gente percebe algo bem mais real do que ocorria no sistema antigo. Aqui a gente tem alguns gráficos, né, que demonstram bem isso, né? As importações através do sistema Repreto e as exportações de bens de capital sem o sistema Repreto. Então, se a gente comparar aí o gráfico da esquerda com o gráfico da direita, a gente percebe aí através do gráfico da direita o que foi exportado de fato. Então, esse mais um gráfico que representa o que eu explanei ao longo dos slides anteriores. E agora a gente vai para o texto complementar. Bacana. A gente escolheu um texto complementar aqui, falando um pouquinho sobre a indústria farmacêutica. Né? Foi um texto de março de 2021, e ele trazia algumas perspectivas ali para o desenvolvimento, né, dessa indústria, principalmente pensando no cenário ali de Covid. Pode passar, Henrique. Bacana. Então, foram 3 pontos principais aqui que a gente achou que foram relevantes. Né? Então, primeiro, a gente conseguiu ver um aumento na produção de farmoquímicos. Então, tem um pouco ali da relação, até que a gente viu anteriormente, ali do cenário, né, para a indústria de farmoquímicos ali se acelerando. Isso se deve, principalmente, a uma demanda crescente por causa da pandemia. Então, o que aconteceu? Né? Durante a pandemia, a gente teve uma dificuldade para importar nesse período, e a gente sabe que o Brasil é bastante dependente nessa indústria de importações. Então, o setor interno, né, interno no país, ele foi no ápice da sua capacidade produtiva, né, por conta da demanda crescente. E a gente enxerga isso também como, o texto, né, enxerga isso como uma oportunidade de crescimento para o setor. Que apesar da gente ter muita dificuldade, né, na cadeia de produtos farmacêuticos no Brasil, como a demanda está crescente, a gente tem uma dificuldade ali, de importar, isso pode ser um estímulo, né, tanto para a indução de novas políticas ou para a própria iniciativa privada ali, de conseguir se juntar e trazer conhecimento, trazer investimento e acelerar o setor no país. E um exemplo que é dado no próprio texto é a produção nacional de uma vacina contra a Covid. Então, eu trouxe 2 gráficos aqui para explicar um pouquinho desse cenário, né, do setor farmacêutico no país. O próprio artigo traz isso. Então, a gente vê ali no gráfico 1 da esquerda, né, do mercado farmacêutico brasileiro, a gente tem no eixo ali a venda de medicamentos, o eixo da esquerda. A gente vê que veio numa crescente muito grande desde 2003, e isso aqui a gente fala em volume, né, de caixas, né, unidades de caixas vendidas. Então, veio numa crescente bem grande. E a gente vê uma crescente também na participação no genérico desses valores, né, atingindo um pico ali em 35% em 2020. Isso mostra que o cenário está em crescimento. Já o gráfico 3, ele mostra o déficit na balança comercial da cadeia farmacêutica. E quando a gente olha ali, né, o eixo da esquerda, ele está em milhões de dólares americanos. Então, a gente tem no ápice ali, em 2020 uma balança comercial negativa de 6 bilhões de dólares americanos. E olhando também para a questão da taxa cambial, né, atingiu o pico também em 2020, que é de R$5 por dólar, ou seja, então esse pico aí, ele é ainda maior quando essa tendência de crescimento é ainda maior quando a gente pensa em valores reais, né? Ou seja, tá ficando mais caro ali importar, né? E a gente importa cada vez mais. Pode passar, Henrique. Então, os autores eles também fizeram uma análise ali sobre a venda de medicamentos, e eles veem, né, que a tendência realmente é um aumento do volume de venda, e principalmente por causa de algumas políticas que existem aqui no cenário nacional. Né? A gente tem a lei dos remédios, tem a lei de genéricos, né? A gente tem a criação da farmácia popular, e tem a questão também de uma maior longevidade da população brasileira. Né? As pessoas estão envelhecendo e não estão morrendo, e isso aumenta a demanda por medicamentos. E aí, em conclusão ali, realizada pelos economistas do artigo, né, feita em março de 2021, eles previram um crescimento da indústria farmacêutica no Brasil, e a gente viu um pouco disso ali na própria análise setorial da carta, né? E aí, um dos setores que teve um crescimento ali foi o setor de farmoquímica. Pode passar, Henrique. Bom, a apresentação ela finaliza nesse slide. O nosso grupo se coloca à disposição aí para eventuais dúvidas, né, sugestões e questionamentos que porventura surgirem. Agradecemos aí a
a atenção de todos e nos colocamos à disposição.